Graça e paz, povo de Deus. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu quero agradecer a você, meus irmãos que vivem em graça e aqueles que ainda não estão na graça. Continua divulgando, escrevendo neste canal, deixando aí o seu like, para que cada vez mais podemos alcançar mais e mais vidas para a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra neste momento que está baseado em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4. E o título da mensagem é essa: quem criou a religião? Ali, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade, para que não resplandeça a glória de Cristo sobre a vida deles. Paulo não disse isso para os tempos de agora. Paulo disse isso nos seus tempos, no primeiro século, porque isso estava acontecendo naquele momento. Paulo ia pregando o evangelho da graça, e vinha outros desfazendo o que o apóstolo Paulo e os seus demais companheiros de ministério estavam pregando. Então Paulo, escrevendo esta carta, que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. E eu sempre ouvi e aprendi que o Deus desse século era o diabo. Mas nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que esse Deus é o próprio homem. Nós vemos ali no capítulo 10 e 33 e 34 de João, quando os judeus pegaram pedra para atacar Jesus, Jesus disse a eles: por que vocês me apedrejam? Tenta me apedrejar. Porque você, sendo homem, se diz filho de Deus. Ele diz: não está escrito nas vossas leis, vós sois deuses. Então, por que tenta me apedrejar? Então, deuses, com letra minúscula, é o próprio homem, e Deus, criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, eu trago isso para os dias de hoje, que o Deus deste século continua cegando. Quase 2000 anos já se passaram e eles continuam cegando o povo para que não conheça o Evangelho de Cristo. Há uma certa ilustração que diz que um grupo de cientistas se reuniram para estudar a vida de alguns macacos, para ver qual era o procedimento, a reação dos macacos, como os macacos se protegiam, como eles se davam entre eles, como eles agiam entre eles, se eles eram violentos, como procedia eles. Então eles fizeram uma grade à volta, e no centro desta grade colocaram um cacho de banana maduro e puseram o primeiro macaco. O primeiro que entrou foi direto no cacho de banana. E eles, aquele cientista pro lado de fora, com jatos de água muito forte, atacava água naquele macaco. E aquele macaco se recusou. Puseram o segundo, fizeram da mesma forma, o terceiro, o quarto, até o quinto. E todos eles se recusaram, porque tomava aquele jato de água e eles não tocavam no cacho de banana. Mas o sexto, eles mudaram de ideia, já não tocaram mais água dos macacos. O sexto que entrou já foi direto no cacho de banana, os outros estavam tudo recuados. E aqueles outros macacos, vendo que não houve ataque de água naquele macaco, eles reuniram e começaram a bater naquele macaco. Aí soltaram o sétimo. Foi a mesma forma, ele foi direto no cacho de banana. Os outros começaram a bater.
soltaram o oitavo, o nono e o décimo. E aí foi da mesma forma. Todos os macacos que entravam ali dentro ia direto apanhar banana e os outros batiam. Como se diz, nós fomos tocados por esse jato de água. Agora esse entra aí e vai pegar banana, então eles batiam. E um certo dele disse, por que vocês estão me batendo? Eu nada fiz, eu apenas entrei aqui dentro, fui pegar a banana e vocês estão me batendo? Ele disse, nós nem sabemos por que estamos batendo. Ele falou, também não sei por que estou apanhando. Mas aqui é sempre assim. Todos que entram aqui apanham, sem saber por que está apanhando, e quem bate não sabe o que está batendo. É o costume. Isso já vem de muito tempo. O que eu quero dizer com isso, o que eu aprendo com isso, é que uma pessoa está tanto tempo dentro da velha religião, aí 20, 30 anos, debaixo dos velhos costumes, dos dogmas, das doutrinas, não pode ir numa festa, não pode ir numa praia, não pode ir num cinema, num teatro, não pode usar esse tipo de roupa, não pode cortar o cabelo, não pode usar uma joia, não pode. E dar o dízimo? O dízimo pode. A única coisa. Então, aquela pessoa se torna escravo dentro daquela religião. E quando entra uma pessoa nova, ela vai seguir o mesmo ritmo, fazendo a mesma coisa que aqueles membros velhos estão fazendo. E ela vai e pergunta, por que aqui é assim? A pessoa diz, olha, eu não sei. Porque desde que eu entrei aqui já era assim. Os meus pais frequentaram aqui, eram assim. Os meus avós, meus bisavós, isso já vem centenas de anos. O que eu quero dizer com isso? Assim como o macaco diz, desde que eu entrei aqui, é assim. Então eu digo que dentro dessa chamada religião protestante, que protesta contra a verdade, porque de evangelho não tem nada, porque a palavra evangelho é uma palavra tão bonita. Evangelho significa boas notícias, palavras de edificação, palavras que faz bem ao nosso ouvido e ao nosso coração, boas novas, boas notícias. Então de evangelho não tem nada. Eles são mais protestantes. Protestante contra a mentira, não, protestando contra a verdade de Cristo. Porque o que Deus diz não faça, eles faz. O que Deus diz não faz, eles faz. São ao contrário do que está dentro da Bíblia. Eles não fazem o que a Bíblia ordena. Eles fazem completamente segundo o seu coração, segundo a sua ideia. Nós olhamos para a Igreja Católica. Nós vemos a diferença da Igreja Católica com a Igreja chamada, que tem um título de igrejas evangélicas. A Igreja Católica é uma só no mundo inteiro. Qualquer lugar que você entrar, o procedimento é o mesmo. Agora nós olhamos para esse movimento chamado Evangelho. Nós vemos que cada um manda na sua. Aqui é assim. O outro diz, comigo é assim, eu não aceito, eu não creio assim, eu não vejo assim, eu sou o pastor dessa igreja, né? A doutrina comigo tem que ser assim. Então são coisas que procedem da própria cabeça do homem, enquanto a Igreja Católica, ela tem um procedimento só. O testemunho dela é completamente diferente das chamadas igrejas evangélicas. Nós olhamos, eu vi um depoimento de um padre dizendo, nós quando fazemos seminário, quando vamos ser ordenado a padre, nós fazemos 3 votos, pobreza, obediência e castidade. Vocês não vejam um padre casado, eles não casam, eles obedecem. Você não vê nenhum padre rico, e você não vê nenhum padre político, e eles são obedientes. Ainda que eles talvez discordem de muitas coisas que acontecem ali dentro, mas eles continuam
obediente, porque eles fazem esses 3 votos e eles obedecem esses votos. Agora eu digo, e as igrejas evangélicas? O que eles têm feito pelo povo? Nada eles têm feito. Agora, o título da mensagem é essa: quem fundou, quem criou a religião? Constantino, segundo as teologias, no ano 305, Constantino criou uma única religião para religar o homem a Deus. E nós vemos que em 305 até 1517, a Igreja Romana dominou o mundo, mas no ano 1517 entra Martim Lutero. Martim Lutero como reformador, mas na verdade não reformou nada, porque ele saiu de dentro da Igreja Católica, mas ele trouxe tudo, como o Egito, como o povo que saiu do Egito. Eles trouxeram todos os seus costumes, os seus deuses, a sua prática do Egito. Assim também, Martim Lutero trouxe todos os costumes da Igreja Católica e continua sendo a mesma Igreja Católica. No ano 1546, João Calvino abriu ali um ministério chamado Presbiteriana e continua a mesma Igreja Católica, não houve mudança. E todas as demais que saíram de dentro da Igreja Luterana, porque na verdade que já começou errado, porque Martim Lutero abriu esta igreja e colocou seu próprio nome. É como aquela tal de Flor Diniz, ela abriu a sua igreja e colocou seu próprio nome. Então já começou errado lá atrás, e aí vem vindo erros em cima de erro, até o século XX. No século XX, em 1906, nós vemos que ali começou ali aquele movimento, o movimento chamado pentecostal. Começou em Chicago, nos Estados Unidos, quando no século XX, 1906, iniciaram ali uma reunião de oração e se disseram que o Pentecoste tinha descido naquele lugar. E ali chamou a atenção de muita gente e se espalharam por todo o Brasil, espalharam por outras nações. E esse movimento vem se arrastando até o dia de hoje. Agora nós olhamos para o que o apóstolo Paulo disse, que o Deus desse século ia cegar o entendimento da humanidade. Mas ele disse isso no seu tempo, mas isso prossegue até o dia de hoje. As pessoas estão cegas dentro desses movimentos, fazendo tudo isso, achando que está fazendo o certo, dando o seu tudo. Para mim não importa, você pode dar o seu carro, a sua casa, dar tudo que você... O que eu mais fico sentido é que eles usam o nome de Deus. São pior do que os políticos, porque os políticos tiram, mas não colocam Deus. E eles colocam Deus para trazer medo, porque o que faz o povo proceder dessa forma tem sido o inferno, o diabo, o medo, a ameaça. Deus vai pesar a mão, Deus vai trazer castigo sobre você, Deus vai tirar o seu emprego, Deus vai te jogar você no leito de enfermidade, você está tirando o que é de Deus, porque esse dinheiro é de Deus, é para a obra de Deus. Deus não precisa de ajuda humana, a obra de Deus está completa. Jesus disse na cruz: Pai, tudo está consumado. O homem não tem nada a fazer a não ser agradecer a Deus. A única coisa é agradecer a Deus por tudo que Deus já fez e continua fazendo por nós. Mas esses homens têm cegado o entendimento deste povo. Nós vemos ali, as pessoas ficam tão felizes, tão contentes,
por receber um cargo, um título de diácono. Mas para que serve um diácono? Só para ficar por lá de fora cuidando de carro, olhando carros, principalmente na época festiva. Fica aqueles diáconos por um lado, para o outro, com frio, chuvas, eles têm que estar cuidando. E muitas vezes levando bronca e tirando 10% ou muito mais do seu salário para dar para essas empresas chamada igreja. E eu pergunto, o que este movimento chamado igreja tem feito pelo nosso país? Nada. Você olha para a igreja católica, ela tem escola, ela tem creche, ela tem lar para cuidar das pessoas que estão desamparadas. Nós vemos aí que as pessoas que estavam vindo do Haiti, que estavam vindo da Venezuela, estavam sendo amparados pelo povo católico, e as igrejas chamadas evangélicas estavam de braço cruzado. Então nós vemos os espíritas fazendo tantas coisas para o povo. E eu pergunto, o que esse povo chamado evangelho tem feito para a nação brasileira? Nada. Eles têm só construído grandes templos e comprado emissoras sobre emissora, querendo cada vez ganhar mais e mais pessoas para encher os seus templos. Mas nós sabemos que isto não é igreja, isso se chama sinagoga. E Deus derrubou o templo em Jerusalém. Então isso mostra que Deus não está preocupado com construção de templo. Porque a própria Bíblia, Atos 17, 24, diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Quem construiu a religião? Foi Constantino. E os homens têm dado procedimento. Eu pergunto, qual a diferença que tem entre a igreja católica e as chamadas igrejas evangélicas? Uma grande diferença, porque a igreja evangélica tem se escandalizado, escândalo em cima de escândalo, porque os homens, cada um é dono da sua empresa, e cada um faz conforme quer. E a igreja católica é uma só, comandada por Vaticano, e ela comanda o mundo inteiro. Então eu tiro o chapéu pela igreja católica e dou nota 0 para a chamada igreja evangélica. Meu querido, minha querida, abra os teus olhos, faz uma análise que de tudo que eu falei, se há alguma coisa ao contrário. Eu tive 42 anos dentro desse movimento e sei muito bem, cheguei à escala mais alta e sei muito bem do que estou falando. Eu falo e provo. E quero que alguém prove ao contrário. Mostre as obras que esse movimento chamado evangélico tem feito pelo povo. Já começa errado até o próprio nome. E quando se diz protestante, se protesta contra a verdade de Cristo. Porque Cristo não mandou fazer o que eles estão fazendo. Cristo nunca mandou construir um templo. Ele mandou divulgar, falar do seu amor, da sua graça, da sua maravilha. Então minha família, nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Todos que estão na graça são a verdadeira igreja de Cristo. Divulga isso, analisa, olhe para as escrituras e veja o que eu estou falando com conhecimento, experiência, porque eu vivi no meio deste povo. Eu quero em breve dar os testemunhos do que eu passei na mão deste povo. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu cheguei, todos esses cursos, teologia, escatologia, mestrado, eu fiz tudo isso. Professor, superintendente de escola dominical, tudo isso. E eu pinchei longe de mim, porque tudo isso é mentira. É um comércio. Porque a verdade está em Cristo. E Cristo não mandou fazer nada disso, mandou somente divulgar o seu verdadeiro evangelho. Fique com esta palavra, que o Espírito Santo continua iluminando a vossa mente. Que a sua mente seja aberta para que você conheça como eu e milhares de pessoas têm deixado esse velho sistema e passado para a graça de Cristo. Graça e paz para todos.